O mundo precisa acomodar 10 milhões de pessoas por mês até 2100 e ainda enfrenta muitos desafios. A fome, a pobreza e a crise climática, onde recordes anuais de temperatura, ondas de calor, inundações e desastres naturais são cada vez maiores e mais frequentes. Surgem algumas perguntas: o mundo está colapsando? O que realmente está causando todo este caos? Será que estamos focando na verdadeira raiz do problema? E se os grandes vilões não forem realmente os combustíveis fósseis? Vamos ampliar nossa visão, para podermos enxergar melhor o verdadeiro elefante na sala. É inegável que a humanidade enfrenta sérios desafios, desde a desigualdade econômica até a insustentabilidade ambiental, passando pela corrupção, polarização e a desinformação. No entanto, há uma questão subjacente que talvez não esteja sendo devidamente discutida: a causa que leva ao efeito. Neste caso, o nosso sistema econômico, o capitalismo. Mas não nos enganemos, ele tem suas virtudes. Ele nos trouxe até aqui, a este mundo maravilhoso de tecnologia. Mas a que preço? Talvez o real problema não seja realmente ele, o capitalismo em si, mas sim as regras desse jogo econômico, que não consideram a humanidade, a empatia ou o meio ambiente. E é isso que tem que ser mudado. Vamos aprofundar nossa compreensão. Certamente, todos já ouviram falar do chamado capitalismo selvagem, uma expressão que descreve o sistema quando atua sem regras e restrições. Essa falta de regulamentação resulta em desigualdades gritantes, e essa não é uma novidade. Já presenciamos esse cenário no final do século XIX, quando grandes empresas absorveram as pequenas, criando monopólios poderosos que foram um dos muitos fatores que contribuíram para o ambiente tenso que culminou na Primeira Guerra Mundial. Naquela época, as abusivas práticas do capitalismo levaram à necessidade da Lei Antitrust Sherman, destinada a conter esses excessos. No entanto, o que estamos prestes a discutir vai além do que o capitalismo tradicional pode conceber. É algo que o sistema simplesmente não é capaz de enxergar, ou, pior, não foi projetado para enxergar. Para entender essa limitação, podemos pensar na inteligência artificial, que, apesar de sua impressionante capacidade de processamento, carece de emoções ou empatia, é meramente um modelo de linguagem sem compreensão humana. O capitalismo segue uma lógica semelhante. Ele não enxerga pessoas, não reconhece a pobreza, e ignora os danos causados ao meio ambiente. Seu único propósito é a busca incessante por lucros e crescimento econômico, uma ambição que seus defensores mais fervorosos buscam maximizar a qualquer custo. O sistema não foi projetado para atender às necessidades humanas, melhorar a sociedade ou promover a empatia. Na verdade, o capitalismo age como se a humanidade e seu bem-estar não existissem. Para ilustrar essa insensibilidade, considere que, sob a perspectiva do capitalismo, a prostituição e até a pedofilia são consideradas positivas, uma vez que contribuem para o produto interno bruto. Se o mercado não consegue absorver toda a mão de obra disponível, isso se torna um problema individual, uma externalidade insignificante, sem importância alguma. A escolha entre sobreviver ou encontrar emprego é uma questão que o sistema não se preocupa em resolver, a menos que isso contribua para o crescimento econômico. Exemplos de abusos do capitalismo estão presentes em muitos aspectos da sociedade. Considere o caso do tabaco, que causou e continua a causar a morte de milhões de pessoas. No entanto, a indústria do tabaco permanece próspera, gerando enormes lucros e receitas fiscais. Poucos sabem que o sistema econômico permitiu a adição de chumbo à gasolina, um elemento extremamente tóxico que destrói o sistema nervoso e o cérebro. Entre 1923 e 2021 ele afetou a saúde pública mundial, quase um século. Outro exemplo chocante aparece-nos retratado no filme O Preço da Verdade, Dark Waters, que narra a batalha de uma comunidade em Petersburgo Park que enfrentou sérios problemas de câncer devido ao Teflon, PFOA-C8, produzido pela gigante DuPont. Durante o julgamento de 18 anos, a empresa lucrava $1 bilhão por ano fruto somente deste produto.
A indenização subsequente de 670 milhões de dólares acabou resultando em apenas 3,7% de seu lucro no período, revelando como o sistema permite que crimes ambientais compensem financeiramente. No entanto, esses são apenas alguns dos problemas do capitalismo. Ele não é empático, ignorando a pobreza e, de fato, consideraria a erradicação dos pobres como um desenvolvimento positivo para o PIB, já que liberaria recursos para o crescimento econômico. Se você dedica seu tempo cuidando de pais idosos necessitados, o capitalismo não considera isso como um contributo valioso para a sociedade, pois não impacta o PIB. Qualquer inteligência artificial focada em metas capitalistas diria para priorizar a geração de riqueza em vez de prestar assistência humanitária. Se alguém morre de fome enquanto outro tem $1 milhão no banco, o capitalismo não apenas aceita essa discrepância, mas também a retrata como uma média estatística fantástica, ocultando a realidade da desigualdade gritante. Para o capitalismo, os seres humanos e o meio ambiente são meros recursos a serem explorados. A destruição da Amazônia, o extermínio de comunidades indígenas, a exploração de recursos naturais como ouro e petróleo, e o desmatamento em nome do lucro são todas práticas que impulsionam o PIB, tornando-as aceitáveis aos olhos do sistema. A alimentação ultraprocessada e os refrigerantes, apesar de causarem graves problemas de saúde, em especial nas crianças, e reduzirem a nossa expectativa de vida, continuam a ser comercializados em grande escala, uma vez que geram lucros substanciais. O capitalismo prioriza o ganho financeiro em detrimento da saúde da sociedade. Em última análise, podemos concluir que o capitalismo é um sistema impessoal, assemelhando-se a um psicopata míope que se concentra exclusivamente em resultados financeiros de curto prazo. Um exemplo vívido disso é o caso de Martin Shkreli, ex-executivo da indústria farmacêutica. Ele aumentou o preço do Daraprim, medicamento vital usado no tratamento de doenças infecto-parasitárias com risco de vida, como AIDS e malária, de $13,50 para $750. A bolsa adorava Martin. Agora que compreendemos as implicações tão negativas quanto nefastas do sistema atual, surge a necessidade premente de reformular as regras do capitalismo. Mas como exatamente podemos fazer isso? Quais seriam essas novas regras? É sobre isso que discutiremos no próximo episódio desta série, Um Possível Futuro.